Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, purificai meus lábios e o coração, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O evangelho de hoje está em João 6, de 60 a 69. Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram: Esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhe perguntou: Isso escandaliza vocês? Imagina, então, se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida, mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. E acrescentou: É por isso que eu disse: ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: Vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o evangelho desse domingo, como eu acabei de falar, está em João 6, de 60 a 69. Jesus estava reunido com seus discípulos, pregando essa boa notícia, que é o Evangelho. E a gente percebe que tinha um grupo que achou as palavras dele duras demais. Como que pode seguir isso, né? Lembro de quando Jesus, há dias atrás aí, proclamou o Evangelho sobre a Eucaristia, né? Ele pegou o pão e apresentou e disse: Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quem não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E muitos discípulos deixaram Jesus por causa das palavras. Porque as pessoas, na verdade, gostam de caminho largo, fácil de trilhar, caminho estreito. Isso acontece também nos dias de hoje. Quando você prega a verdade para as pessoas e as pessoas repudiam, sai fora. Aí você chega hoje para um grupo de jovens, por exemplo, e começa a falar sobre a castidade no relacionamento que eles viverem, no namoro, no casamento. Sim, viver castidade no casamento, por que não? Quando o casal se respeita, um respeita o outro, ele está vivendo a castidade também, dentro do matrimônio, do sacramento do matrimônio. E quando você prega essas coisas hoje nesse mundo de hoje, este mundo fumacento, vamos dizer assim, cheio de treva, escuridão, você também é jogado para fora, é repudiado.
e não aceita a sua palavra, rejeita. Porque a gente que está aqui na missão pregando o Evangelho e está dando continuidade àquilo que Jesus pediu para a gente continuar o Evangelho que ele começou lá na igreja primitiva. Então nós somos os discípulos que continuemos firme na fé e não podemos desistir dessa caminhada, porque foi um pedido do Mestre Jesus Cristo que ordenou a todos nós. Primeiro os padres e bispos, diáconos, depois nós, leigos, temos o dever também de viver essa perfeição. E a gente vê nos dias de hoje também que é muito difícil um missionário, um pregador da palavra de Deus, pregar a verdade para essa geração. E é por isso que a gente vê muitos pregadores omissos, covardes, não tem coragem de falar a verdade para as pessoas converterem o coração para Deus. Esconde a verdade. Ficam aí passando pano, com mimimi, conversa mole, e as pessoas morrendo sem conhecer a verdade. Felizmente, meus irmãos, nos dias de hoje é assim também. Que muitos daqueles que estão dentro da igreja, todo domingo, recebendo a hóstia consagrada lá, corpo de Deus, mas quando você vai falar a verdade, lhe chama de radical, diz que você é uma pessoa atrasada, não se adaptou ao mundo moderno. Vem aqui. E você acha que um cristão de verdade, que conhece o Evangelho, se adapta a este mundo moderno? Se ele se adaptar a este mundo moderno, ele perde a salvação. O mundo moderno é que tem que se adequar ao Evangelho, se adaptar ao Evangelho. É o contrário. Mas tem muitos cristãos ignorantes, espiritualmente ignorantes, que não entendem e acham que a gente tem que viver de acordo com o mundo moderno. Não. Um cristão, ele tem que viver de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Se quiser salvar-se. Se não quiser ir para o inferno, então pode se adequar ao mundo moderno e viver essa realidade que aí está. No adultério, na fornicação, na masturbação, na mentira, no ódio, na calúnia, na corrupção, e por aí vai. Com 2, 3 mulheres, sem falar nada de casa. Não se conforma só com a sua que casou, vai atrás das outras. Vai pro mundo da pornografia também. Hoje é muito fácil, viu? O caminho está aberto, a porta é larga demais. Basta você botar um celular na mão. Tá tudo aí. Mas também lá tem Deus. Se tu quiser se purificar, se aperfeiçoar e viver de acordo com o Evangelho, lá também você vai encontrar. Mas será que essa juventude está indo buscar isso aí? Quantos? Poucos estão indo buscar isso aí. A maioria está vivendo aí na bagaceira, na fornicação. Então, quando você fala dessas coisas hoje para essa geração, com certeza, não tenha dúvida que você é jogado para fora. Você não tem espaço. E pior que quem lhe tira do seu carro que você está dentro da igreja lá, de catequista, de qualquer coisa, é os próprios de dentro mesmo da igreja. Começa a lhe criticar e achar você radical demais.
Você não é assim, tem que ser devagar, tem que ser... Começa aquele mimimi dos infernos e finda lhe excluindo, te jogando para fora. Eu digo porque isso aconteceu comigo mesmo. Eu era catequista da minha igreja aqui na minha cidade e fui excluído pela elite do mimimi, do mais ou menos. E eu hoje sou missionário, continuo através das redes sociais, porque aqui eu posso falar, ainda, né? Ainda pode falar, mas eu acredito que logo logo vão tirar também, porque o mundo está caminhando para uma ditadura mundial, não é só o Brasil não, é o mundo todo. E essa ditadura mundial não vai permitir que você fale de Jesus nas redes, que são deles, né? Mas enquanto puder, eu estou aqui, vou continuar pregando a palavra do Senhor através dessas redes, porque aqui você evangeliza para o mundo. Essa minha catequese que eu estou dando aqui hoje, ela vai para o mundo inteiro. Então é muito importante você usar esses meios para você evangelizar. E você, meu caro inscrito que está aí do outro lado, se tu comentar esse evangelho para outras pessoas, se tu dá um like, se tu se inscreve nesse canal, você está também evangelizando comigo. Você tem os méritos de evangelizador também, como eu tenho. Não tenha dúvida disso. É uma corrente que não pode quebrar no meio, para a gente caminhar e ir embora até chegar do outro lado do mundo, na China, no Japão, na Índia, todos os países que Jesus é excluído, é jogado de lado. Que Deus abençoe todos nós neste domingo, dia do Senhor, dia de ir na Santa Missa, dia de você oferecer o sacrifício incruento de Cristo na cruz. É a Santa Missa. É só isso, a renovação do sacrifício incruento de Cristo na cruz. Primeira vez que Jesus ofereceu o sacrifício, ele sofreu as dores, por isso que é incruento. Na Santa Missa acontece a mesma coisa, só que sem dores. Então, a gente fala incruento porque Jesus não sente mais as dores. Mas é um sacrifício que agrada a Deus. A Santa Missa é um lugar de muito respeito. A Santa Missa é um lugar de oração, meditação, silêncio. Por isso que não pode bater palma, não pode fazer barulho. Porque ali o padre está oferecendo um sacrifício a Jesus na cruz. Sacrifício de Jesus na cruz. É o Calvário. Por isso que a Santa Missa é importante, meu irmão. É lugar de silêncio mesmo. Criança chora, chora. Porque criança não tem problema. Leve suas crianças para a igreja. Se é muito agitadinha, sai um pouquinho para fora com ela, depois volta de novo. Mas leve. Para acostumar. Porque ela tem que oferecer também o sacrifício incruento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Por isso que nós somos católicos, apostólicos, romanos, com muito orgulho, no bom sentido. Porque nós temos essa graça muito grande. Todo domingo fazer esse sacrifício, oferecer esse sacrifício a Deus. Todo dia, mas a nossa obrigação é aos domingos. A não ser que no domingo você mora muito longe da igreja, não pode ir. É perdoado. Mas se pode, vá. Ou então está doente, está cuidando de alguém doente. Ou então o padre não está na comunidade, adoeceu também, ou saiu, está sem padre, aí é perdoado. Mas se você tem uma igreja perto de você hoje, e você pode ir para a Santa Missa, vá. Porque se você não ir, você está cometendo um pecado grave. Porque
é o sacrifício incluente de Cristo na cruz, a Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado nossa Mãe Maria Santíssima.